Todo mundo ficou esperando qual seria o ministro da Educação. É uma escolha ideológica, não é uma escolha técnica. Trata-se de uma pessoa de pensamento conservador e foi escolhido por isso. Parecia uma espécie de jogo de futebol da Copa do Mundo. Tinha uma hora que diziam que ia ser o Mozart lá do pessoal do Instituto Ayrton Senna. Não, não foi. Aí depois disseram que seria o Guilherme Shelby. Não, não foi. Disseram que seria fulano de tal. Não, não foi. Mais um ideólogo, mais um conservador do que um especialista, um técnico. O selecionado por Jair Messias Bolsonaro e por toda a sua equipe, obviamente, foi o professor e filósofo colombiano naturalizado brasileiro, Ricardo Vélez Rodrigues. Muita gente está dizendo que ele é colombiano, mas rapaz, primeira coisa, deixa eu explicar aqui, porque eu estava vendo um mimimi tão grande na internet que a gente precisa deixar algumas coisas claras neste vídeo aqui. Porque eu vi Reinaldo Azevedo chorando, eu vi o pessoal da Jovem Pan chorando, o pessoal lá, como é que é o nome? O Sardenberg da Globo News chorando, o Guga Chakra, todo mundo chiando pelo fato de ele ser colombiano, mas ele está naturalizado brasileiro. Se vocês não perceberam, galera, há mais de 40 anos. Ele é mais brasileiro do que muitos moleques petistas ou boboquinhas simplesmente que estão chiando na internet pelo fato dele ser colombiano, mas estar naturalizado no Brasil. O professor Vélez Rodrigues, como eu vou contar para vocês aqui, já fez mais pelo Brasil do que qualquer moleque de bunda suja de ser que está reclamando, e infelizmente os jornalistas brasileiros não têm capacidade investigativa para saber melhor quem é o professor. Que a primeira impressão não é boa, Sérgio. Uma coisa tem sido injusta com o professor Ricardo Vélez Rodrigues, é que não estão lendo o seu currículo inteiro na TV. Eles não estão lendo o currículo do professor Ricardo Vélez Rodrigues resumido na TV, porque ele é longo demais. Atenção! O professor Ricardo Vélez Rodrigues possui graduação em filosofia pela Universidade Pontifícia Javeriana. Em 1964 ele graduou-se. Graduação em teologia no Seminário Conciliar de Bogotá. E aqui cabe uma observação. Ele fez a teologia, se eu não me engano, no Seminário Maior em Bogotá. E saibam todos que um cara que não tem treinamento em educação nem nada, dizem que é uma escolha ideológica, que ele não entende nada de educação, é um cara assim que talvez seja mais ou menos culto. A graduação dele em teologia, até onde eu sei, nas conversas que eu tive com ele, ele foi sobre São Tomás de Aquino, o conceito de pessoa em São Tomás de Aquino, e ele escreveu a sua tese em latim. Eu quero saber quantos destes pulhas que estão reclamando aí na TV escreveram a sua tese em latim ou conhecem alguma coisa de São Tomás de Aquino, o grande pensador que foi um dos responsáveis pela qualidade cultural do Ocidente, pela saúde, pelos pulmões culturais e teológicos do Ocidente. Mas o professor Vélez Rodrigues fez. Ele teve seu mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 74, portanto aqui ele já estava no Brasil. Fez seu doutorado em filosofia pela Universidade Gama Filho em 82. Realizou o seu pós-doutorado no Centre de Recherche Politique Raymond Aron, em Paris, de 94 a 96. Atualmente é conferencista e membro do Conselho Consultivo da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. É professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, a cidade que o Bolsonaro tomou a facada. E é professor emérito da Escola do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Tem uma boa entrada com os milicos. Isso é bom, porque o governo Bolsonaro tem bastante militar no meio. E ele, com uma boa entrada no Estado-Maior, com certeza terá e já deve ter o apoio dos militares. É professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em História da Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas. Lá vai! Pensamento brasileiro. Aqui que eu fico pensando no seu Sardenberg, no pessoal que está dizendo que é uma escolha ideológica e não técnica. É uma escolha ideológica, não é uma escolha técnica. Trata-se de uma pessoa de pensamento conservador e foi escolhido por isso. Quem de vocês aí é especialista em pensamento brasileiro? Ele é especialista em pensamento luso-brasileiro, ou seja, português e brasileiro. O professor Ricardo Vélez Rodrigues tem mais de 30 obras publicadas, artigos publicados, todos eles quase escritos aqui no Brasil. Um homem que dedicou a sua vida intelectual, sua vida familiar inclusive, para fazer o bem ao Brasil. Um homem que conhece a educação profundamente. Eu já vou falar dos livros dele. Ele é especialista em filosofia brasileira, em filósofos nacionais, liberalismo e moral social. Pertence à Academia Brasileira de Filosofia, ao Instituto Brasileiro de Filosofia, ao Instituto Católico e Geográfico Brasileiro, ao Pen Club, ao Conselho Técnico de Confederação Nacional do Comércio e ao Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro em Lisboa. Criou na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2005, o Centro de Pesquisas Estratégicas Paulino Soares de Souza, do qual é coordenador.
na mesma universidade de Juiz de Fora, é também coordenador do Núcleo de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, no Núcleo Tocqueville-Arron, de estudos sobre as democracias contemporâneas, do Núcleo de Estudos sobre a Madame de Staël e o Romantismo e do Núcleo de Cosmologia e Filosofia da Ciência. O homem tem um currículo invejável, ele está preparado para o cargo. A questão que muitos estão fazendo é: mas o professor Ricardo Vélez conhece de educação ou ele é só um filósofo? Porque apareceu aquela besta quadrada do Sadenberg na Globo News assim que o Ricardo Vélez foi indicado para o cargo e disse: deve assistir uma escolha ideológica, não é uma escolha técnica. É uma escolha ideológica, não é uma escolha técnica. É uma escolha ideológica, não é uma escolha técnica. Sadenberg, presta atenção. A técnica Sadenberg trata-se de pegar uma série de fatores heterogêneos e conduzi-los para o homogêneo, ou seja, trata-se de conhecer os diversos fatores que, por exemplo, na educação brasileira, montam todo este lodo infernal que é o nosso MEC e os seus métodos educacionais. E o professor Ricardo Vélez Rodrigues está mais apto do que qualquer um a fazê-lo. Primeiro, porque ele conhece de guerra cultural. Se o problema da educação brasileira precisa de um técnico, é porque o problema, atualmente, eu também concordo, é técnico. Por quê? As políticas esquerdistas do PT, as políticas adotadas no governo Fernando Henrique, as políticas adotadas no governo militar, foram políticas que influenciaram as técnicas de ensino aqui no Brasil. Se você, Sadenberg, se você, Reinaldo Azevedo, olha aqui, Reinaldo Azevedo, pela primeira vez eu vou te chamar de moleque. Tá? Moleque mesmo, porque você ficou falando aí, porque o Ricardo Vélez não conhece o que é marxismo e gramscismo. Ô Reinaldo Azevedo, eu te dou um chicabom, Reinaldo Azevedo. Se você ler esse livro aqui, ó, lê o livrinho aqui, ô Reinaldo Azevedo, Chicabom, para você ver o Ricardo Vélez Rodrigues citando Gramsci como um protestante cita a Bíblia. Neste livro aqui, Sadenberg, lê este livro aqui, Sadenberg, A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo Petista. Neste livro você vai descobrir que tem 2 capítulos só sobre educação. Primeiro capítulo que ele fala sobre educação, ele vai mapear os problemas educacionais no Brasil que foram criados na era militar, porque dizem que ele é militar, etc. Você vai ver ele fazendo uma descrição do que foi feito na Nova República com o Fernando Henrique Cardoso, com os problemas com o Paulo Renato Souza, etc., Enem, toda essa coisa. E depois os problemas da escolha pedagógica, dos problemas de doutrinação, os problemas da utilização do ensino como método revolucionário a partir do governo do PT. E para quem acha que esse livro de 2015 foi o primeiro que ele escreveu, que tinha coisa de educação, saibam que, por exemplo, em 1984, um pouco antes do processo de redemocratização do Brasil, o professor Ricardo Vélez Rodrigues já tinha escrito artigos naqueles anos, lá de 84, criticando a educação que os militares tinham posto aqui no Brasil. Ou seja, desde 1984, o professor Ricardo Vélez Rodrigues se dedica a estudar o assunto da educação, entender o problema da massificação do estudo, da superespecialização e o problema da profissionalização. Se vocês quiserem saber o que eu estou dizendo, comprem o livro do Ricardo e leiam. Leiam o que é um bom escritor da língua portuguesa, apesar de ser colombiano. Então olha aqui, o Sadenberg, ideólogo é a sua mãe. Ideólogo ele não tem nada, porque ele é um bom filósofo, compreende muito bem o pensamento brasileiro, a perspectiva, ele conhece muito bem a malha social brasileira e está mais apto do que ninguém, no meu entender, a ser um bom ministro da educação. E tenho certeza, fará excelentes escolhas para compor o seu ministério, porque é a pasta com maior orçamento aqui no Brasil. São aproximadamente, se eu não me engano, 130 bilhões de reais para o MEC. E o professor Ricardo Vélez terá um trabalho imenso a fazer e eu tenho certeza de que o fará muito bem. Eu pensando nessa turma aí, no Reinaldo Azevedo, que está precisando de um chicabom, né, desse tamanho, um chicabom desse tamanho, bem geladinho. Você quer um chicabom? Você quer um chicabom, Reinaldo Azevedo? Eu vou te dar um chicabom aqui, ó. Entra lá na minha livraria, Reinaldo Azevedo, livrariadobernardo.com. Nós estamos lá com o Black Friday. Você pode comprar o kit Ministro da Educação. Tá lá, o livro A Grande Mentira, que eu já citei para vocês. Tá aqui, ó, A Guerra e Pacificação, a escolha colombiana do processo de pacificação com as Farc. Tudo aqui bonitinho, escrito, para você não ficar falando asneira no seu blog falido. E aqui, o Patrimonialismo Brasileiro em Foco, um livro organizado pelo Antônio Paim, mas que o Ricardo Vélez Rodrigues é um dos autores. Estes 3 livros formam o Kit Ricardo Vélez Rodrigues, Kit Ministro da Educação, que está com 60% de desconto na minha livraria no Black Friday.
Ô, Reinaldo Azevedo, eu vou te dar um chicabom, Reinaldo Azevedo. Se você me mostrar que o Ricardo Vélez não sabe de marxismo, não sabe de educação, não é um bom filósofo, ao contrário de você. Reinaldo Azevedo, olha, sinceramente, você tá chato, cara. Ô, Reinaldo Azevedo, eu acho que quem tá precisando de chicabom mesmo é você, cara. Ficar oferecendo chicabom pra quem mostrar ou demonstrar que a ideologia de gênero colabora com a causa marxista? Será que você é tão burro assim que não percebe que o negócio é assim mesmo? Ou você tá só de brincanagem? Entra aqui no meu canal, tem aqui uma barrinha aqui, ó, procurar. Aí você coloca ideologia de gênero, você vai ver, eu vou dar uma aula pra você sobre ideologia de gênero. Se você quiser, eu posso também mandar meus textos pra você, Reinaldo Azevedo. Eu posso mandar livros pra você, na minha livraria também tem. Falou, Reinaldo! Ou melhor, Arruinaldo. Pessoal, então lembre-se da Black Friday na livraria, o link está aqui na descrição. Lembre-se de se inscrever no canal, de checar se você está inscrito, porque eu já disse isso aqui várias vezes. Tem muita gente que fala que perdeu a sua inscrição. Deixe o seu likezinho e mande um chicabom pro Reinaldo Azevedo. Falou?